Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de informática e agora eu vou trabalhar com você arquitetura de redes. Tem que tomar cuidado, porque se você for aqui na plataforma do quê? E você simplesmente digitar matéria né, no filtro de questões. Se você digitar simplesmente informática, redes de computadores, você vai encontrar questões que têm a ver com configuração de redes. E questões que têm a ver com configuração de redes não tem nada a ver com o que a gente precisa estudar para a sua prova. Configuração de rede, Windows Server, isso serve para quem vai prestar concurso para TI. Nem Polícia Federal, nem Cefaz, Receita Federal tem esse foco, né? Tem esse parâmetro, né? Então, qual que é o filtro que você tem que fazer? Se você filtrar por concurso que você estuda, perfeito, você já vai ter as questões do jeito que deveria ser. Mas uma forma de você procurar as questões voltadas à abordagem da sua prova é você procurar questões no campo de palavra, digitar entre aspas palavras específicas, né? Como, por exemplo, arquitetura. Então você digita redes, informática, redes, arquitetura. Na verdade, os termos que caem em prova são arquitetura, escopo, topologia, hardware de rede e cabeamento de rede. São 5 subtópicos de redes, né? Então, cabeamento de rede, hardware de rede é autoexplicativo. A gente tem aula sobre isso. Quando a gente fala de arquitetura, escopo e topologia, são elementos distintos, né? Vamos de trás para frente. O critério de topologia é o critério de comutação, como é a comunicação entre os hosts de rede. Quando a gente fala de escopo, a gente fala de abrangência, qual é a distância entre os computadores da rede. E quando a gente fala de arquitetura, a gente fala de hierarquia. Isso é importante memorizar, porque você vai perceber que o único critério que define arquitetura X ou arquitetura Y é a hierarquia. Quem manda em quem? Quem controla quem? Então vamos lá para o material. Então o primeiro elemento importante é você saber que a arquitetura tem a ver com o critério único e exclusivo da hierarquia. Eu quero saber quem controla quem, eu quero saber quem domina quem, eu quero saber quem exerce controle absoluto sobre alguém. Quando a gente fala de arquitetura, a arquitetura cliente-servidor é a principal. E não só é a principal, como na verdade essa arquitetura é a arquitetura padrão da internet. E como se estrutura a arquitetura cliente-servidor? Você tem aqui o servidor, você já viu comigo que não existe rede sem servidor, né? E aqui eu tenho 3 clientes. Cliente 1, cliente 2 e cliente 3. Se você for analisar níveis, né, do superior para o inferior, essa é a arquitetura CS, ou arquitetura cliente-servidor. Eu tenho um servidor identificável, fixo e invariável. E continuando a análise sobre essa arquitetura, eu sei visualmente aqui nesse organogramazinho quem manda em quem controla quem. Então eu tenho o servidor controlando os clientes numa relação direta, numa relação objetiva e direta. Então os clientes, cliente 1, cliente 2 e cliente 3, são dependentes hierarquicamente do servidor. Vem comigo. Não é assim que a gente utiliza a internet nas nossas casas? Tem lá as empresas que oferecem internet para a gente. Em cada região do Brasil tem uma empresa diferente. Ou empresas, né, que prestam serviços por áreas diferentes. Então eu sou, sei lá, né, eu crio uma empresa que é provedora de internet. Então tem o meu super servidor que joga internet para vários clientes. Então, meu chapa, cliente, o meu computador cliente, nunca vai controlar o super servidor dessas grandes empresas. A relação é sempre inversa, né? Na verdade, voltando para o material. Se o cliente 3 ele parar de pagar, se tornar inadimplente, corta a conexão e o cliente 1 e o cliente 2 recebem a conexão normalmente.
Nunca essa hierarquia vai se inverter. Nunca o cliente vai controlar o super servidor das empresas de tecnologia. Então vamos lá, vamos caracterizar. Em primeiro lugar, a arquitetura cliente-servidor ela tem servidor identificado e invariável. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que na arquitetura cliente-servidor, quando você tem um servidor definido, inalterado, controlando os clientes, e essa relação hierárquica nunca se altera, a gente pode caracterizar a arquitetura servidor como uma arquitetura de hierarquia fixa e invariável. Teve uma prova, faz uns tempos já, faz uns 6, 7 anos atrás. Foi uma prova da VUNESP. E a VUNESP é uma banca organizadora que monta questões muito diretas, né? Não necessariamente questões fáceis, mas questões muito diretas. E ela montou uma questão assim: indica a alternativa que apresenta a definição de internet. E a primeira alternativa era a rede mundial de computadores. A segunda era uma estrutura baseada em cliente-servidor. E um monte de gente foi nessa alternativa A rede mundial de computadores. E a alternativa correta era que é uma estrutura baseada numa relação cliente-servidor. Porque nós não somos provedores. Nós não geramos nossa própria internet. Você precisa da internet da empresa que você trabalha, do provedor da sua casa, até do serviço público. No caso dessas praças, dessas áreas que tem internet Wi-Fi gratuita. Eu moro em São Paulo, e em São Paulo tem internet no metrô. Tem internet Wi-Fi no metrô. Você se cadastra lá e utiliza o Wi-Fi do metrô. Então, por que estava errado? Porque você já viu comigo lá nas aulas de internet que a internet não é a rede mundial de computadores. É um conjunto de redes que se interligam num escopo global, num escopo mundial e que compartilham serviços. É exatamente isso. Essa é a definição. Essa é a estruturação da internet. Perfeito? Agora, se a arquitetura cliente-servidor ela é a padrão, ela é a objetiva, ela é a arquitetura estabelecida, existem outras arquiteturas, né? E particularmente existe a arquitetura peer-to-peer, ou ponto a ponto. E essa arquitetura peer-to-peer, ou ponto a ponto, é engraçado. Olha o que é você não utilizar fontes corretas, né? Não utilizar fontes fidedignas. Eu já vi muito texto na internet dizendo que a arquitetura peer-to-peer, P2P ou ponto a ponto, numa livre tradução, ela não tem servidor. Se não tem servidor, não tem rede. A rede é baseada em servir e receber. Não é que não tem rede, não é que não tem servidor, é que o servidor ele pode ser variável. Vamos lá. Então a arquitetura peer-to-peer é uma arquitetura específica, né? Que ela também pode ser utilizada na internet, mas ela é de uso específico. E você utiliza bastante no seu dia a dia essa arquitetura. Porque, na verdade, assim, ó, né, a questão de terminologia é importante para a gente não errar a questão na prova, para não achar que alguma coisa que não é pegadinha, às vezes tem isso. Você acha que é pegadinha, mas não é. Então, a arquitetura, na verdade, o termo correto, peer-to-peer, né, alguma coisa como par a par, P2P, mas que no Brasil ela foi adaptada na terminologia para ponto a ponto. Então, a arquitetura peer-to-peer ou ponto a ponto, ela também pode ser apresentada como PAP. Então, vamos imaginar uma situação em que você tenha 4 hosts. Você concorda que visualizando esse organogramazinho que eu desenhei, não dá para você identificar quem manda em quem, porque está todo mundo na mesma linha hierárquica, né? Mas e se eu estabelecer que aqui eu tenho um servidor, aqui eu tenho outro servidor, aqui eu tenho o cliente 1 e eu tenho o cliente 2. Vamos chamar de servidor A e vamos chamar de servidor B. O servidor A ele fornece internet para os outros. O servidor B ele fornece hardware, impressora para os outros. O servidor A, todos funcionam como terminal.
Então tem uma coisa importante, né? Aqui eu tenho 4 terminais. Os servidores eles funcionam como terminais de trabalho também. Então o servidor A ele precisa de impressora. O servidor B ele precisa de internet. Só que ele não é servidor de internet nem de impressora. E o 2 e o 3 são apenas e unicamente clientes. Então, se eu tenho 2 servidores, você já aprendeu isso comigo, eu tenho 2 redes. Vem comigo, antes de continuar, deixa eu te explicar. Repetindo, nada impede que eu tenha um servidor que fornece múltiplos serviços. Não tem problema nenhum. Eu tenho um único servidor que fornece um monte de serviço. Mas eu posso ter servidor dedicado. E eu tenho um servidor dedicado a um e apenas um e somente um serviço, correto? Então essa é a regra, essa é a definição. Vamos lá, voltando para o material. Bom, então nesse caso, nesses termos, se eu tenho essa estrutura, eu tenho a seguinte classificação. Quando o compartilhamento é um compartilhamento de internet, o servidor A ele é servidor e serve aos outros 3, e esse servidor B aqui ele serve como cliente, ele cumpre função de cliente. Agora, quando o compartilhamento é de impressora, o servidor B se torna servidor dos outros 3. E aí, olhando aqui para a estrutura, nós chegamos a 2 conclusões. A primeira conclusão é que um cliente, o cliente 1 e o cliente 2, eles podem se encontrar em 2 redes simultaneamente, não tem problema nenhum. A segunda conclusão é que um host, um nó, como esse host aqui do servidor A, ele pode ser servidor de uma rede e cliente de outra rede. Então vem comigo, vamos caracterizar. Eu não falei para você que o que define a arquitetura é o critério da hierarquia? E que a arquitetura cliente-servidor tem hierarquia fixa e invariável? Já a arquitetura ponto a ponto, peer-to-peer, ela tem a hierarquia variável. Depende de quem cumpre papel de cliente, depende de quem cumpre papel de servidor. E dependendo de quem cumpre esses papéis, você tem essa relação. Dependendo de quem cumpre esse papel objetivo, existe esse relacionamento. Portanto, é assim que acontece no computador da sua casa que chega o roteador, por exemplo. Você não deixa um computador bonitinho, num canto, isolado, só de servidor. Você utiliza como terminal de trabalho normalmente. Então, essa arquitetura é uma arquitetura que não dá para você caracterizar exatamente a hierarquia. Porque depende do funcionamento, depende de quem cumpre o papel de servidor, quem cumpre o papel de cliente. Quando a gente trabalha com torrent, né, tipo, é que assim, né, hoje em dia com os streamings e com a internet banda larga, ninguém não, né, ninguém é ser muito objetivo. Pouquíssima gente baixa conteúdo para assistir, você assiste online. Tem até os canais de streamings aí alternativos que você fica assistindo as coisas online. Mas na boa época em que você tinha lá o BitTorrent e o Torrent ficava baixando séries para assistir, ou filmes para assistir, pirata, era uma conexão peer-to-peer entre quem tinha o conteúdo e quem queria receber o conteúdo. Exatamente isso. E o cliente 1 e o cliente 2, eles estão sempre abaixo dos servidores. Mas os servidores eles podem ir descendo e subindo de acordo com a função que eles cumprem. Ou cumprem papel de servidor ou de cliente. E o cliente 1, ele pode estar se alimentando de 2 redes simultaneamente? Pode. Por exemplo, vamos supor que eu seja o cliente 1, eu esteja recebendo internet do servidor A e ao mesmo tempo eu esteja imprimindo alguma coisa. Não tem problema nenhum. Eu sou um cliente ativo em 2 redes diferentes. Beleza? Então, qual a diferença dessas 2 arquiteturas? Qual arquitetura que tem hierarquia fixa? Cliente-servidor. Peer-to-peer tem arquitetura variável. Qual das 2 arquiteturas tem o servidor fixo e identificável? Cliente-servidor. Peer-to-peer tem o servidor variável. Fechou? A arquitetura de redes. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência, assistir minha aula até o final. Abraços, força e honra. Estamos com você até a aprovação.